Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, temos a presença aqui da Fabiana Moreira, nossa querida intérprete, e vamos passar para vocês algumas informações interessantes sobre os tipos de energia. Na última aula estávamos falando sobre transformações de energia. Hoje é uma espécie de continuação desta aula, mas nós vamos destacar alguns tipos de energia que podem se transformar umas nas outras. E aí, quais seriam os objetivos principais desta aula? Bom, como objetivos principais, eu gostaria que você, aluno, pudesse compreender o conceito de trabalho e potência. É um conceito físico. E reconhecer os tipos de energia, principalmente energia potencial e energia cinética. Então, trata-se de uma aula dentro das ciências que vai trabalhar alguns conceitos físicos. É importante você entender aqui que muitos conceitos que nós temos no dia a dia são conceitos muitas vezes não científicos. E aí, quando a gente vai trabalhar esses conceitos dentro da física, ou da biologia, ou da química, ou de outras áreas científicas, nós vamos perceber algumas diferenças interessantes. Um dos conceitos, inclusive, é o conceito de trabalho que nós vamos ter aqui hoje. Quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa nas nossas atividades humanas, né? O trabalho de professor, o trabalho de carpinteiro, enfim, todos os tipos de trabalho que nós conhecemos, e nós vamos ver aqui que trabalho na física é um conceito um pouquinho diferente, mas está relacionado. Bom, na última aula, como eu disse, nós estávamos falando de transformação de energia, e como hoje continua um pouco essa aula, nós precisamos de entender o que é conservação de energia. Bom, de acordo com o princípio da conservação de energia, a energia não é criada e nem destruída, é sempre transformada de um tipo a outros ou a outros. É importante compreender isso porque quando nós falamos até aqui de transformação de energia, nós falamos de eletricidade na nossa casa, sendo transformada em energia térmica na hora lá de ligar um forno, né? Ou sendo transformada numa energia luminosa quando a gente acende uma lâmpada, ou energia sonora. A gente está falando ali que a energia elétrica ela não se perdeu, ela foi convertida em outros tipos de energia. E todos os tipos de energia, eles podem se converter uns nos outros, podem ser transformados, mas eles não podem desaparecer. A energia ela pode ser transformada, mas não desaparece. A energia não é criada e nem destruída, é sempre transformada de um tipo a outro. Ok, entendendo então agora o que é essa conservação de energia e por que a energia ela precisa de se transformar uma na outra, afinal de contas ela não pode se perder, temos alguns conceitos importantes para entender aqui de física que vão estar relacionados aos tipos de energia que existem e, portanto, esses conceitos precisam ser trabalhados aqui. Bom, trabalho é o primeiro conceito. O trabalho está associado ao deslocamento ou deformação de um corpo por meio da aplicação de forças. Olha só, a gente falou aqui que o trabalho tem a ver com deslocamento. Na física, o deslocamento é representado aqui, ó, pela variação da posição. Opa, deixa eu pegar aqui. Está aqui, ó. Isso aqui é o deslocamento na física. E esse F aqui está representando força. Então, o trabalho exige a aplicação de uma força. Ok, tem a ver com o nosso conceito de trabalho real. Quando nós estamos trabalhando, nós aplicamos força. Mas ele está relacionado com deslocamento. Então, o que essa fórmula está dizendo? Fórmula é igual a força multiplicado pelo deslocamento. O que seria isso aí numa prática aqui? Ó? Vamos fazer aqui. Ó. Vamos supor que você tem uma superfície lisa e em cima dessa superfície você tem uma caixa. E você vai aplicar uma força nessa caixa, nesse sentido aqui, para deslocar ela. E você consegue deslocar essa caixa até ela chegar nesse ponto aqui, ó. Deslocou a caixa, ok? Uma vez deslocada, vamos considerar que essa caixa aqui então, sumiu daqui, né? Ela foi movimentada. E esse deslocamento, mais essa força que você... Mais não, né? Perdão.
essa força que você colocou nessa caixa, multiplicada por esse espaço que você conseguiu empurrar ela, né, por esse deslocamento, é o que nós chamamos de trabalho na física. Então, o trabalho na física sempre vai envolver força e deslocamento. Então, eu coloquei essa fórmula aqui, não é para você decorar, não. A fórmula é para você entender que as fórmulas, elas têm um sentido, elas não são simplesmente, eu coloco uma fórmula lá para calcular números aleatórios. Não, elas têm um sentido lógico, ok? Então, esse é o conceito de trabalho. Entendido o conceito de trabalho, agora nós podemos entender o conceito de potência. Que a gente pode pensar assim, nossa, como que aquela máquina é potente, né? Ah, aquele carro é 2.0, ele é mais potente do que o carro 1.0. Como assim? Ah, uma lâmpada de 200 watts é mais potente do que uma de 100 watts. O que é isso? A potência, então, ela é a grandeza física que mede a rapidez com que um trabalho é realizado. Você já viu lá que o trabalho ele tem a ver com força e um deslocamento. Agora, quão rápido você conseguiu realizar aquele trabalho? Aí você está falando de potência. Eu posso ir lá no mesmo exemplo. Ó. Vamos lá de novo, mesmo exemplo. Ficou apagando para desenhar de novo, né? Oh, maravilha. Aí eu estou com essa caixa aqui, vou colocar a setinha amarela agora. E essa aqui é a força que eu estou aplicando nessa caixa, tá? Essa setinha amarela. Apliquei essa força e quero chegar com essa caixa até aqui, ó. Cheguei com ela. Percorri uma certa distância, na verdade, apliquei uma força e percorri uma distância. Tem um deslocamento dessa caixa. Temos trabalho então. Agora, será que eu fiz isso em 1 segundo ou em 2 segundos? Se eu fizer isso aqui em 1 segundo, eu tenho uma certa potência ali. Eu tive uma certa potência, eu consegui colocar uma força e empurrar essa caixa, sei lá, por 10 metros em apenas 1 segundo. Nossa, isso é muito rápido, né? 10 metros em 1 segundo. Mas enfim, deixa assim. Aí vamos supor que outra pessoa foi lá e fez em 3 segundos. Essa pessoa demorou muito mais para empurrar essa caixa na mesma distância. Ou seja, o meu trabalho foi mais eficiente, eu tive uma potência maior, eu consegui executar o mesmo trabalho num tempo menor. Então, quando a gente pensa em potência, a gente tem que pensar em rapidez com que um trabalho é realizado. Aí tem a fórmula aqui para variar, né? O que é a potência, então? É o trabalho, a gente já viu que é um trabalho que precisa ser realizado numa variação de tempo. Ó. ΔT significa variação de tempo. Então, não tem segredo nenhum nessa fórmula aqui. Eu só estou falando que ter potência, uma máquina ser potente, ela ser capaz de realizar um trabalho num tempo mais curto possível. É simples assim. Não é decoreba de números nem de fórmula, não. É a ideia de potência, ok? Bom, agora energia cinética. Agora sim nós vamos falar dos tipos de energia. Então nós vimos aí que a energia ela nunca se perde, né? Nem se cria, ela é transformada. Nós vimos o conceito de trabalho e potência. E entendendo esses conceitos, que são conceitos físicos importantes e estão relacionados aos processos de energia, vamos entender também alguns tipos de energia. E o primeiro deles, que eu já comecei a falar na aula anterior, é a energia cinética. O que é a energia cinética? A energia cinética, ela representa a energia do movimento, inicialmente pela ação de uma força, trabalho. Aí tá vendo? Aí entrou trabalho de novo. Tá vendo que o conceito de energia, alguns conceitos de energia, eles estão relacionados a trabalho. Então eu estou falando de movimento. Então, tudo que se movimenta, uma pessoa andando de skate, um carro em movimento, uma bicicleta descendo uma ladeira, se estiver em movimento, tem energia cinética. Energia cinética está diretamente ligada ao movimento. E a fórmula está mostrando isso. Professor, essa fórmula é assustadora. Não, não é não. Olha aqui. Vamos lá. Ah, já estava no branco. Ótimo. Energia cinética é a massa do objeto. A gente pensa muito no peso do objeto. Não é exatamente a mesma coisa. Que o peso é uma relação de massa e campo gravitacional, força gravitacional. Mas a massa do objeto, né, aquilo que compõe o corpo, que pode ser maior ou menor, né, aquele objeto pode pesar um tanto ou a metade, né, 10 quilos ou 5 quilos, a massa está relacionada com isso também. Então a energia cinética também está relacionada com essa massa. E está relacionada, olha aqui, olha,
Massa vezes a velocidade ao quadrado. Eu não falei que tem a ver com movimento? Se tem a ver com movimento, tem que ter velocidade, não é verdade? Então, a energia cinética está relacionada à massa, à velocidade. Isso aqui dividido por 2. Mas o que me importa aqui é que você entenda que esse tipo de energia está relacionado à massa e à velocidade. E pensando nisso, olha só. Vamos colocar uma rampa aqui, ó. Coloquei uma rampa lisa. E aí, lá vou eu colocar uma caixa de novo. Não, vou colocar uma bolinha agora. Temos uma bolinha aqui. Vamos supor que essa bolinha pesa 10 quilogramas. Ela está numa rampa, ela vai pegar uma velocidade aqui. Ela vai descer, certo? Ela com 10 quilogramas, ela vai conseguir alcançar uma certa velocidade aqui. Ela vai ter uma certa energia cinética. Mas, se ela pesasse, aqui ó, 20 quilos, ela ia alcançar uma energia cinética maior ainda. E se ela pesasse 30 quilos, uma energia cinética maior ainda. Por quê? Porque a energia cinética depende também do quê? Aqui ó, da massa. Então, a relação da massa com a energia cinética. Um caminhão descendo uma ladeira porque perdeu o freio é um problema muito maior do que um carro pequeno, um Gol, sei lá, descendo uma ladeira porque perdeu o freio. Porque ele tem uma massa muito maior. Mesmo que a ladeira seja a mesma, o prejuízo de um caminhão com uma massa grande descendo uma ladeira é muito maior. Ok? Agora, tem uma relação com a velocidade também, né? Essa bolinha aqui, ela pode ser impulsionada, pode ser aplicada uma força nela, mesmo ela tendo o mesmo peso, sem mudar o peso dela, pode ser aplicado aqui uma força e ela pode já sair daqui com uma velocidade maior. Se ela sair com uma velocidade, sei lá, de 10 km por hora, ela tem uma certa energia cinética. Mas se ela tiver uma velocidade de 20 km por hora, aí a energia cinética é maior ainda. Se ela tiver uma velocidade de 30 km por hora, maior a energia cinética. Por quê? Olha aqui, ó. Energia cinética depende da velocidade ao quadrado, inclusive, o tanto que está relacionada com o movimento. É isso. Não é bicho de 7 cabeças. Energia cinética não é a fórmula em si. A fórmula, ela retrata um conceito da vida real. Algo que você pode provar matematicamente, mas que está aí no nosso dia a dia, ok? Então, isso é energia cinética. Opa! Agora, a energia potencial. Bom, o que seria energia potencial? A energia potencial está muito relacionada realmente com força armazenada, né? Com potência também, mas com uma força armazenada. Aí nós temos alguns tipos de energia potencial. A primeira aqui que eu vou falar é energia potencial gravitacional. Olha só, tem a ver com gravidade, não é verdade? Então, o que é uma energia potencial gravitacional? É a energia que um corpo armazena quando está a uma determinada altura da superfície da Terra. Já vamos olhar a formulazinha, o que é uma energia potencial gravitacional. É uma relação de massa, campo gravitacional e altura. Já está a massa aí de novo. A história é até parecida aí com a história anterior. Você tem lá um prédio. Eu vou fazer todas as janelinhas não, viu? Dá um desconto aí. E aí, você pega um objeto e joga aqui de cima do prédio. Vamos colocar esse objeto aqui. Se ele tiver 5 quilos, o campo gravitacional não muda. Ele vai sofrer aqui a ação do campo gravitacional e vai espatifar aqui embaixo com uma determinada força. Então, a massa dele é 5 quilos. Mas e se ele tivesse 10 quilos, né? Se ele fosse um objeto maior, pode ser do mesmo material, e aqui ele tivesse 10 quilos. Então, essa energia potencial gravitacional seria maior ainda, porque ele tem uma massa maior. E vai depender da altura também. Ele foi jogado daqui, não é? E se ele fosse jogado dessa janela aqui, ó? Olha só. A altura do primeiro objeto é maior. Se ele for jogado dessa altura, é uma altura menor, não é? Então, também, a energia potencial gravitacional dessa altura aqui vai ser menor.
E se ele for jogado dessa outra altura aqui, ó, só esse espacinho aqui, energia potencial gravitacional menor ainda. A energia potencial gravitacional, então, está relacionada à massa do objeto, certo? Se é 10 quilos, se é 5 quilos, se é 20 quilos, 30 quilos. E a altura que esse objeto está, ó, se ele tiver dessa altura, se ele tiver dessa outra aqui mais embaixo. Então, é uma energia que ela está armazenada de acordo com a altura. Se você joga de um lugar muito alto em relação à superfície terrestre, aquele objeto, então, vai ter uma maior energia potencial gravitacional. Tanto é que ele vai espatifar lá no chão com muito mais força. Se ele estiver mais baixinho aqui, ó, uma pequena altura, ele vai espatifar com menor força, porque tem uma energia potencial gravitacional ali menor também. O que não vai variar aqui, ó, é esse aqui, ó, que o campo gravitacional da Terra é sempre o mesmo. O que poderia variar num caso desse? Se você pegasse esse mesmo objeto e fosse lá para a Lua. Aí você vai lá para a Lua e vai jogar o objeto de uma altura semelhante. Aí muda por causa do campo gravitacional da Lua, que é diferente do da Terra. Mas para nós aqui no planeta Terra, o que vai variar mesmo é a massa e a altura, porque o campo gravitacional na Terra tem um valor fixo. E finalmente a energia potencial elástica, né? Falando de energia potencial. É uma energia armazenada em corpos elásticos, molas e borrachas. E essa eu coloquei uma figura em vez de colocar a formulazinha. Olha aí, ó, energia potencial elástica. A gente tem aqui uma mola, eu chamei de mola estática aqui, ó. Eu não, né? Tá aí a mola estática, quer dizer, ela não está nem comprimida e nem esticada. Quando você comprime uma mola, que é esse primeiro exemplo aqui, ó, ela está guardando uma energia ali. Se você soltar ela de uma vez, ela se abre rapidamente. Por quê? Aquela mola comprimida guardou uma energia no material dela. Se você soltar, ela rapidamente vai liberar essa energia. Já se você esticar essa mola, nós vamos ter um efeito semelhante. Essa mola está sendo esticada, né? E aí, se você soltar essa mola, ela vai fechar de uma vez. Para algo se movimentar, tem que ter energia em algum lugar. Ela não vai fechar simplesmente do nada sem gasto de energia, não. Ela tem uma energia acumulada. Quando você estica uma mola e solta ela, aquela energia vai fazer com que ela se feche. Está vendo como é que o conceito na física leva a gente um pouquinho para fora da nossa ideia de mundo real? A energia está presente numa mola ou num elástico. Você esticar um elástico, uma gominha, quando você estica ela, ela passa a ter uma energia potencial elástica. Se você soltar ela, rapidamente vai usar aquela energia, né? Voltando ao seu tamanho original. E agora sim, nós falamos de energia cinética, nós falamos de energia potencial, e aí vale a pena agora falar de energia mecânica. Por quê? Porque a energia mecânica está relacionada à cinética e à potencial. Olha aqui, ó. Envolve a energia potencial e a energia cinética. Está relacionada à capacidade de um corpo realizar trabalho. Olha o trabalho aí de novo. Então, quando a gente pensa em energia mecânica, olha aqui, a fórmula diz tudo. Deixa eu colocar um branco aqui. Energia mecânica, ela é o quê? A energia cinética mais, né, somada à energia potencial. Então, ela tem a ver com a capacidade de gerar trabalho, ela tem a ver com a energia que pode ser acumulada e que pode ser usada no movimento também. Quando a gente pensa em movimento, energia cinética. Então, a energia mecânica ela é a ideia dos dois tipos de energia anteriores juntas, ok? É isso que eu queria falar com vocês. Nós falamos então aí de alguns conceitos importantíssimos da física, que é o conceito de trabalho, né? Que tem a ver com a força aplicada em algum objeto, causando o deslocamento dele. Nós falamos de potência, que tem a ver com a velocidade, a rapidez que você realiza um trabalho, ou uma máquina realiza um trabalho. Nós falamos aí de alguns tipos de energia potencial, gravitacional, né? Energia potencial elástica. Nós falamos de energia cinética, que é a energia do movimento, e nós falamos da energia mecânica, que é uma junção, é um somatório da energia potencial com a energia cinética. Aqui algumas referências bibliográficas. É isso. No mais, eu desejo a vocês bons estudos.